Olá, eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e eu trouxe para você, nesta semana que a gente comemora o Dia do Amigurumi, o Genilu, este dinossaurinho da coleção Amarradinhos. Eu fiz especialmente para você aqui para o canal da Círculo. Vem ver como é que eu fiz. Ele é bem facinho de fazer, você pode fazer diversos bonequinhos. Começo. Anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Na próxima carreira, faço aumento em todos os pontos, pegando as 2 alcinhas. Ficarei com 12 pontos baixos nesta carreira. Continuo os aumentos e faço um ponto baixo e um aumento. Repito até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento, ficarei com 18 pontos na carreira. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Continuo os aumentos e nesta carreira faço 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos baixos na carreira. 1, 2 e o aumento. Repito até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Continuo na próxima carreira com 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos na carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Repito até o final, 3 pontos baixos e um aumento. Vou começar a fazer o pescoço. Terminei, 3 pontos baixos e um aumento, e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Tem 6 pontos baixos e fecho esta rodinha aonde está o marcador. Tiro e aqui é onde está. Venho nesta posição, faço um ponto baixo e volto com o marcador. Este lado será o pescoço. Continuo as carreiras em pontos baixos. E sigo em pontos baixos até formar o comprimento do pescoço. São 6 pontos baixos em cada carreira. Continuei as carreiras em pontos baixos, fiz 42 carreiras contando a primeira aqui perto da cabeça e segui e fiz 42 carreiras. Vou começar a fazer o corpinho. Tenho 6 pontos, faço aumento em todos os pontos, ficarei com 12 pontos nesta carreira.
12 pontos. Continuo e faço um ponto baixo e um aumento. Repito até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira. Repito até o final, um ponto baixo e um aumento. Depois da carreira de um ponto baixo e um aumento, eu faço somente pontos baixos. Continuarei com 18 pontos baixos na carreira. Vou até o final desta carreira somente com pontos baixos. Depois da carreira de pontos baixos, faço 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos baixos nesta carreira. 2 pontos baixos, um em cada buraquinho e o aumento. Repito até o final da carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Continuo nesta carreira somente com pontos baixos. Continuo com 24 pontos na carreira. Vou até o final desta carreira somente em pontos baixos. Continuo com 3 pontos baixos e um aumento após a última carreira que fiz de pontos baixos. Vou até o final da carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Repito até o final, 3 pontos baixos e um aumento. Continuo o corpinho após a carreira onde fiz 3 pontos baixos e um aumento, continuo somente em pontos baixos. Tenho 30 pontos nessa carreira. Continuo em pontos baixos. Após a carreira onde fiz 3 pontos baixos e um aumento, eu fiz 1, 2, 3 carreiras somente de pontos baixos. Continuo e faço 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aumentos até 3 pontos baixos e um aumento. Depois fiz 3 carreiras somente de pontos baixos e agora continuo com 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Continuo com 2 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição eu faço assim: alcinha da frente, a próxima alcinha, laçada, tiro 2 alcinhas, laçada, tiro 2 alcinhas. Continuo a sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição, um em cada buraquinho, e faço a diminuição. Vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição, e nesta carreira faço um ponto baixo e uma diminuição. Repito essa sequência até o final da carreira.
um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final. Terminei a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Tenho 12 pontos aqui nessa abertura. 12 pontos são muitos pontos para fazer o arremate. A melhor quantidade de pontos para o arremate são 9 pontos baixos. Portanto, faço uma diminuição, mais uma. Farei 9 diminuições seguidas. E aí sim, eu faço o arremate. São 3 seguidas. E agora sim, posso finalizar. Corto o fio. Puxo esta alcinha e tiro o marcador. Como o pescoço será amarrado para prender nas alças de bolsas e mochilas, não vou colocar fibra no pescoço do bonequinho. Vou colocar a fibra somente no corpo. E para fazer isso, usarei este enchedor de amigurumi. Eu vou encher somente o corpinho. Como esse enchedor tem essa pontinha, isso facilita bastante. E vou ajeitando. Enchi, eu gosto de deixar bem cheinho, mas não o ponto de abrir os pontos baixos. Vou colocar o fio na agulha número 16, agulha de acabamento. E fecho a abertura. Pego pelas alcinhas de fora e puxo a cada alcinha que eu passar. São 9 alcinhas. Não pule nenhuma delas, senão dá um defeitinho aqui no final. Para arrematar, eu passo a agulha por dentro, onde eu fiz o fechamento, e saio um pouquinho distante. Fecho bem, volto onde saí e saio um pouquinho distante. Deixo uma alcinha deste lado e volto no mesmo lugar, tanto aqui onde eu saí, como aqui onde eu introduzi a agulha. Passo a agulha por dentro da alcinha e puxo. Eu dou um nozinho lá dentro. Volto no mesmo buraquinho, saio um pouquinho distante e puxo. E posso cortar, rente. Este é o corpinho do bonequinho. Para fazer as patinhas, faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Continuo em pontos baixos e faço 4 carreiras, contando com a carreira que fiz aqui no início.
serão 6 pontos baixos por 4 carreiras. Quando fizer a primeira carreira, vire para fora a rodinha, que aí fica mais fácil de crochetar. Assim, ó, este é o lado direito. Corte o fio. Já tirei o marcador. E puxa esta alcinha. Esse fiozinho do começo, eu dou uma emboladinha nele. E uso essa tesourinha para colocar ele dentro da patinha. Você já fica como enchimento. Uso a agulha número 16 para fazer o fechamento. Pego as alcinhas de fora, são 6. Sempre conto, para não pular nenhuma alcinha. Fechei. Como aqui não tem o enchimento da fibra, eu passo por dentro do anel, aqui bem na beiradinha, e novamente dentro do anel, e dou um nozinho. Passo novamente por dentro. E corto. Faço as 4 patinhas. Já tenho o começo da cabeça, o pescoço, o corpinho e as patinhas. Farei deste lado a cabeça. Para fazer a cabeça, vou continuar a partir daqui, que é a rodinha. Fechei com 6 pontos, fiz o pescoço. Volto aqui no primeiro ponto. Vou voltar com a mesma cor e dou um nozinho, não conto como ponto. E dou toda a volta, fazendo somente pontos baixos. Dei toda a volta e coloco o marcador. E continuarei em pontos baixos. Fiz 6 carreiras de pontos baixos após a rodinha que eu havia feito aqui no início para fazer o pescoço e corpinho. Portanto, eu voltei aqui e fiz 6 carreiras, somente pontos baixos. Vou trocar de cor. Corto, ó, deixo um fiozinho, tá? Não deixa curtinho, não. Puxo esta alcinha. Tiro o marcador. E vou tirar o degrauzinho para fazer a troca de cor. Coloco a agulha, eu uso o número 16. Veja como é que eu faço. Eu achato o fio com a mão esquerda e encaixo a agulha no fio. Para tirar o degrauzinho. Conto. 1, 2. No segundo ponto, eu pulo o primeiro, no segundo, eu passo a agulha de dentro para fora, por baixo das 2 alcinhas do ponto.
Não aperto. Venho na alcinha da frente, por cima do último ponto crochetado. Somente a alcinha da frente, por cima, não aperto. E passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, do ponto que pulei, de fora para dentro. Agora sim, ajusto até que este ponto fique igual aos pontinhos que estão ao lado dele. Dessa forma, eu tiro o degrauzinho. Venho numa alcinha mais próxima, pela parte interna, passo a agulha e dou um nozinho. Esse fiozinho eu coloco lá para dentro. Fica desse jeito aqui. Lembre-se de passar por baixo das 2 alcinhas, tanto aqui no segundo ponto, como quando você for de fora para dentro, também por baixo das 2 alcinhas. Volto com a cor para fazer o focinho. Bem exatamente aonde eu fiz o arremate. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a cor e dou um nozinho. Não considero ponto. Continuo em pontos baixos e vou cobrindo o fiozinho do começo. Vou dar toda a volta. Vou terminando a carreira. Aqui é o penúltimo ponto. E o último ponto é onde eu dei o nozinho. Fica bem suave a troca de cor. Para marcar a posição das narinas, achato a cabeça dessa forma, ó. Aqui atrás está o pescoço, achatei. Vou passar um fiozinho de outra cor para marcar. E um fiozinho aqui também. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos de separação. Ver se está centralizado. Tá bem aqui, ó, tá vendo? Tem a voltinha. Antes de fazer a voltinha da frente da cabeça. Vamos contar os pontos. Eu coloco o marcador de volta. Eu terminei a troca de cor. Ajusto tudo e vamos lá. Faço pontinhos baixos até chegar na marcação. São 7 pontos. 7 pontinhos. Vou tirar a marcação. Na marcação, eu faço um ponto. Estico a alcinha e faço um ponto puff. 1, 2, 3, 4. Um ponto puff com 4 laçadas. Jogo para frente e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Esta será a narina. E continuo em pontos baixos até chegar aqui ao outro lado. Sete, 8. O nono ponto será onde está a marcação.
faço o pontinho e novamente estico o ponto e faço um ponto puff, ó, só com laçadas. 1, 2, 3 e 4. Fecho o ponto puff, faço uma correntinha, jogo o ponto puff para frente e faço um ponto baixo no mesmo pontinho de base e finalizo em pontos baixos. Na carreira seguinte, sigo somente com pontos baixos. Quando eu chego no ponto puff, faço o ponto baixo no ponto baixo que fiz no mesmo ponto de base. E continuo em pontos baixos. E novamente, um ponto puff no ponto baixo que fiz no mesmo ponto de base onde fiz o puff. E finalizo em pontos baixos. Assim eu tenho as narinas do bonequinho. Prontinho, já tenho as narinas. Continuo aqui com 24 pontos. Começo a fazer as diminuições. A primeira diminuição serão 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Darei toda a volta fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou ficar bem embaixo do nariz aqui. E continuo. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Antes de continuar, eu vou planejar aonde ficarão os olhos. Que aqui ainda tenho espaço para introduzir o meu dedo. Eu venho com o alfinetinho, que também é da círculo. Eu vou atravessar aqui, toma cuidado para não furar o dedo. Estou planejando aonde colocar os olhos. Tem um lugar exato? Não, não tem. Aqui vai de acordo com o seu gosto. Pode ser mais juntinho, pode ser mais perto. Eu coloco primeiro os alfinetinhos para ter uma ideia. Ó. Definir a posição e vou usar os olhos ovais, o menorzinho, que é o 6. Eu vou tirar o alfinetinho e vou introduzir o olhinho. Se você achar que está difícil, tem esta ferramenta da círculo que você pode abrir um pouquinho os pontos com ele. Cuidado para não atravessar aqui do outro lado, aqui eu só atravessei o alfinetinho. Abro um pouquinho, quando o ponto é muito justinho, sabe? E aí vai ficar mais fácil de colocar o olho. Eu gosto muito desse olho oval. A círculo tem vários formatos de olhos. Aqui poderia ser o redondinho também, de 6 milímetros. Vou colocar o outro, eu coloco e vejo se está alinhado. Estou centralizando em relação às narinas. Ó, coloquei e eu achei que tá um pouquinho para cá, tá vendo? Em relação à narina. Então, vou deslocar um pouquinho novamente. E é assim que eu faço. Às vezes a gente não acerta de primeira. Opa. E vai ajustando.
Eu gosto dos olhos juntinhos. Aqui são as narinas, ó. Põe mais para baixo também. Vai estudando qual a posição que você acha mais bonitinho. Coloque da forma como você acha mais bonitinho, de acordo com o seu gosto. Mas aqui, ó, tá vendo? Eu deixei um espacinho aqui para a testa do bonequinho. Eu desci um pouco mais os olhos. Ele tem 3 pontinhos visíveis de separação. E eu coloquei contando do anel mágico, que é uma medida fixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 9ª e a 10ª carreira, eu coloquei os olhinhos. A regra que você deve seguir, a princípio, é que ambos os olhos estejam na mesma carreira. Eu digo a princípio, porque às vezes está fazendo um monstrinho, algum bichinho diferente, aí você pode até talvez mudar a posição, mas aí tem que ser planejado. Então, preste atenção se está na mesma carreira. Você conta daqui para cá, ou então, aqui, ó, terminou essa cor, 1, 2. Mas aqui no caso, eu contei de cima para baixo, coloquei os olhinhos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre a 9ª e a 10ª carreira, com 3 pontinhos baixos, 2 pontinhos e meio praticamente, porque aqui eu coloquei no meio. Por quê? Porque eu queria centralizar com as narinas. Esses pontinhos de separação. Vou colocar as travinhas. Essa parte achatadinha da trava, essa daqui, ó. Essa parte aqui, virada para o pino. Vamos lá. Vou colocar aqui dentro. E vou usar esta ferramenta da Círculo, que é o aplicador de olhos, para aplicar o olho, porque essa trava, ela é muito forte. Para não machucar sua mão, use o aplicador de olhos da Círculo. O aplicador de olhos tem esta parte mais funda. Eu encaixo na parte da travinha e esta no olho. E aperto. Ele faz um barulhinho, faz tec. E pronto, já encaixei. Farei isso com a outra também. E quando você coloca esta parte chatinha, deixa eu mostrar, virada para o olho, ele fica mais afundadinho, ó, tá vendo? Se você colocar a parte mais alta, ele vai ficar mais para fora. É errado? Não, não é. Mas a princípio, a parte chatinha, essa daqui, ó. Essa daqui, ela fica virada para o pino do olho. A não ser quando você usa 2 camadas de crochê, aí tem que fazer colocar essa parte aqui virada para o pino, porque é uma camada muito grossa. Em alguns bonequinhos que eu faço desse jeito. Mas nesse aqui é uma camadinha só de crochê, você coloca essa parte aqui virada para o pino, que o acabamento fica bem bonitinho. E posso continuar as diminuições. Eu havia feito 2 pontos baixos e uma diminuição, e continuo com um ponto baixo e uma diminuição. Alcinha da frente laçada, passo por 2 alcinhas, laçada por 2 alcinhas. E continuo até o final dessa carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Afinal, tenho 12 pontos. Eu faço 3 diminuições seguidas para ficar uma abertura bem bonitinha para você fechar depois pelas alcinhas de fora. Então, vamos lá. Primeira diminuição. Presta atenção aonde você pegou o segundo pontinho, a segunda alcinha, para você saber qual alcinha você pega na sequência. Eu fico sempre de olho nela. Portanto, sei que é essa daqui a próxima. Segunda diminuição. São 3 diminuições seguidas. Ó. E peguei a terceira. Corto o fio.
sempre com um pedacinho para costura. Vai para lá, aí. E puxo. Terminei a parte da cabeça. E veja que eu só vou encher. Deixa eu ver aqui pra ajeitar. Depois de fazer a última sequência de diminuições. Ficando bem bonitinho. E uso uma ferramenta para encher bonecas da Círculo. Dá para usar desde bonecos pequenininhos como este, como bonecos maiores também. Ele tem essa pontinha, tá vendo? E ela ajuda bastante. Eu uso muito essa ferramenta. Lembrando que não vou encher o pescoço, eu não consigo amarrar. Cria muito volume e eu não consigo amarrar. Ó, apoio a fibra aqui e vou empurrando. E essa quantidade de pontos que eu deixo no final, fica uma abertura muito boa para encher com a fibra e também para fechar depois. Uma coisa que eu faço também, eu vou achatando, que eu gosto que a cabeça, a carinha do bonequinho fique mais achatadinha. Portanto, quando eu tô enchendo, eu vou modelando o bonequinho. Eu gosto de encher bastante, cuidando para que a fibra não entre aqui no pescoço. Terminei de encher, deixo bem cheinho. Agora vou passar a agulha no fio. Seguro aqui o fio, ó, achato. Venho com a agulha. É melhor fazer assim do que você ficar tentando acertar desse jeito, ó. Eu faço sempre assim, eu seguro aqui, aperto e encaixo a agulha. Eu acho bem mais fácil. Agora lembra que eu falei, eu conto todas as alcinhas. Pego a alcinha de fora, passo e puxo. Eu vou até o final. Alcinha de fora, passo e já vou puxando para fechar essa abertura. Terminei, pegando todas as alcinhas, introduzo a agulha no meio, saio um pouquinho aqui, pertinho, e puxo. Volto no mesmo lugar, saio um pouquinho distante, prefiro sempre aqui na parte de trás. Sair aqui um pouquinho distante, e deste lado eu deixo uma alcinha. Por isso que o fio não pode cortar muito curtinho, o fio no final do trabalho. Volto no mesmo lugar, saio no mesmo lugar e passo a agulha por dentro da alcinha. Quando eu faço isso, eu dou um nozinho lá dentro com a fibra. O fio amigurumi foi feito especialmente para fazer amigurumis, mas também faço dessa forma para garantir a qualidade do bonequinho. Volto no mesmo lugar, saio em qualquer lugar, aqui ó, puxo um pouquinho, que aí eu faço assim e o fio entra. Pronto, ficou bem bonitinha a carinha do Dinilu, é o nome dele, Dinilu. Para pôr as perninhas, preste atenção no seguinte. Ó, você pode dar uma esticadinha, uma ajeitadinha. Ele normalmente torce quando você crocheta. Mas dá uma ajustadinha, coloca em cima da mesa e veja como é que fica o corpinho. O meu está assim. Portanto, agora eu vou pegar os alfinetinhos e vou marcar a posição das patinhas, alinhada em relação à cabeça. Por aqui, deixa eu ver se fica bem. Então, vou ajustar as patinhas.
Coloquei os alfinetinhos, ó, dá uma olhada. Eles estão deixa eu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quinta e a sexta carreira, contando do anel mágico. E tem um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos de diferença. Aqui estão os alfinetinhos. É claro que a hora que você colocar a patinha, muda um pouco a espessura. Mas o mais importante é você fazer o ajuste para que elas não fiquem tortas, né, em relação uma à outra, e que elas fiquem alinhadas com a cabeça do bonequinho. Apesar que depois você vai amarrar, isso vai mudar um pouquinho aqui a posição. Mas, a princípio, a gente coloca assim. E vou colar com cola quente, porque é mais fácil. Essa parte aonde eu comecei a patinha, eu deixo para baixo, passar uma gotinha de cola. E vou colar aonde está o alfinetinho. E prontinho, o bonequinho está pronto. Você pode fazer diversos bichinhos a partir dessa base. Pode ser uma girafa, pode ser um ganso, podem ser vários bonequinhos. E como é que usa? Já estou aqui com a minha bolsinha. É só amarrar, ó. Você pode passar pelo corpo ou pela cabeça. Por isso que não pode colocar fibra no pescoço. Prontinho. Aí fica um detalhe bem bonitinho para mochilas, bolsinhas, para decorar. Você pode presentear e pode vender também. Ele fica um amarradinho. Espero que tenha gostado do Dinilu. Você pode fazer diversos bonequinhos a partir desta base. E assim que fizer o seu, compartilhe aqui com a gente com a hashtag Sempre Círculo. Siga a Círculo nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, que sempre tem um vídeo bacana. E eu te espero para o próximo vídeo. Beijo!